aí, vamos agora apresentar para vocês, né, o objeto de conhecimento deste segundo momento. Então, vamos observar que é coesão e coerência, né? A coesão lexical também está presente. O detalhamento, relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Então, nós iremos trabalhar a coerência e a coesão, né, dois elementos muito importantes na construção de um texto. Eu sei que vocês já, em outras aulas, né, já assistiram sobre coesão e coerência, estudaram, perdão, e agora a gente vai enfatizar outros aspectos, né, da construção coesiva e da coerência. Então, vamos verificar o que é uma coesão, o que é uma coerência, e a gente vai apresentar exemplos para vocês. Então, a coesão, ela pode ser traduzida por ligação, né? Então, ela vem através de conectivo, né? A ligação entre palavras, orações, parte de um texto. Então, ela, né, a gente observando aqui o conceito de coesão e verificando a imagem, ela funciona igual essa corrente, né? Ela é um elo entre um termo e outro, entre palavras, assim como essas correntes encaixadas uma na outra, né, para formar um todo, que é um cordão, uma pulseira, uma gargantilha. E a coerência e coesão também, elas servem para fazer essa conexão de ideias dentro de um texto. Então, cria uma sequência harmoniosa entre os diversos momentos de um texto, né? A coerência, por sua vez, é a compatibilidade semântica entre palavras, né? De semântica, quando se fala de semântica, a gente está falando de sentidos, termos de uma oração, parte de um texto, ou ainda entre argumento e tese, argumento e realidade. Então, o que é que tem a ver, né, a coerência com esta peça aí, esse quebra-cabeça, né? Então, ela funciona desta forma, ela tem que encaixar, né, direitinho dentro de um texto para dessa coerência. Por exemplo, quando nós estamos conversando com alguém, ele começa falando lá e chega a um determinado momento da fala, né, do diálogo, que você descobre, através de uma frase ou de uma palavra, que ele não está sendo coerente, ele está se contradizendo, né? E isto, na produção de um texto, não é correto. Então, você sabe que não é real, né? Então, o que ele está falando não está sendo sincero. Então, se você for fazer isso lá no texto também, quem vai ler vai desacreditar. A coerência estabelece também a lógica interna de um texto e cria uma linha de pensamento, né? Se você for ler um texto coerente, ela vai seguir toda uma linha de raciocínio e você vai compreender perfeitamente. Diferente desse texto que a gente vai apresentar, tá? Então, verifique aqui um texto sem coerência e sem coesão. Então, veja que as frases estão soltas, né? Quando eu falo, o monumento desaba, fiz as compras. Ai, quantos covos na careca, aviões despejam bombas, caviar na boca do mendigo. Então, não há uma relação lógica e temática, né? Não há esta relação entre as ideias desse texto. Além de não haver esta relação de coerência, né? Você não vai compreender
as frases não tratam de um mesmo tema, né? Deu para perceber que está tudo aí aleatório, né? Não tem também uma coesão, não tem palavras, né, ligando esses termos. Então, veja que aqui é um texto que não tem coerência nem coesão. Você entendeu alguma coisa ao ler esse texto? Não, né? Quando o monumento desaba, aqui estou falando de uma temática, de um título de alguma coisa. Fiz as compras, já coloco outra coisa completamente diferente no meio do texto. Então, não há uma relação semântica, né? Uma relação de ideias, uma coerência entre os termos. Então, neste exemplo, não há coerência e nem coesão. Com coerência e sem coesão. Agora vamos observar se há uma relação semântica, né? Se as ideias desse texto se combinam. Porque está dizendo aqui que é com coerência, mas também não tem uma ligação entre os termos. A noite caminha silenciosamente. Os moradores cansados deitam-se. Os policiais partem para a ignota ronda, né? Alguma coisa misteriosa. O medo toma conta dos infelizes. Os ladrões iniciam seu trabalho. Talita experimenta a saia. Então, há algo aqui que tem sim uma certa coerência, porque eu posso imaginar, né, a temática desse texto, né, todo o texto está envolvido no termo noite, né, quando eu falo a noite caminha silenciosamente, aí está bem claro. Mas quando eu digo os moradores cansados deitam-se, né, aí você imagina que à noite isso acontece, os policiais partem para a ignota ronda, né, tudo isso, o medo toma conta dos infelizes, porque à noite tudo fica diferente, né? Então, o texto em si, ele traz uma temática única, por isso que há coerência, mas a coesão também são todos termos soltos. Nós não falamos assim. A noite caminha silenciosamente, os moradores cansados deitam, os policiais partem para a ignota ronda, o medo toma conta dos infelizes, os ladrões iniciam o seu trabalho, né? Talita experimenta a saia. Não, a gente usa os conectivos e vai fazendo uma ligação, né? Fica mais tranquilo para você fazer a leitura desse texto. Sem coerência e com coesão. Nós vimos anteriormente, né, o que tinha coerência, mas não tinha coesão. Agora vai ter coesão, mas não vai ter coerência. Né? A coesão é a ligação que se faz de palavras ou termos. Né? Então, João vai à padaria. O balcão da padaria é feito de madeira que foi extraída da Amazônia. A Amazônia é pura riqueza natural. Isso dá um status a qualquer um. Também há status em ser poeta e a psicologia estuda esse fenômeno. Né? Nós observamos que não tem uma lógica, né, nas ideias desse texto, mas tem uma certa coesão. Porque a gente verifica aqui que tem algumas palavras que fazem referência, principalmente, olha, esse fenômeno, ele retomou, né? Também a estátua em ser poeta, e a psicologia estuda esse fenômeno, esse estátua em ser poeta, né? Então, esse está se referindo a algo anteriormente, e isto faz parte da coesão, que a gente vai verificar, né, daqui a pouco, os tipos, os recursos coesivos. Então, a gente vai verificar o que você pode observar, né, para fazer um texto coeso, os aspectos, né, essenciais, os principais que você precisa saber para fazer, né, para produzir esse texto. Coesivo e com coerência. Então, vamos lá. Escrita com clareza, simplicidade, objetividade, concisão. Então, quando se fala
em simplicidade, né, quando se vai produzir um texto, quer colocar palavras diferentes, palavras difíceis, e muitas vezes não é o suficiente para que faça um bom texto. Então, é melhor que faça, que escreva de forma simples, um texto conciso, um texto resumido, para que você não corra o risco de escrever muito, né, e ser redundante. Estruturação de uma ideia principal e de ideias secundárias. Quando se vai escrever, você vai ter já na sua cabeça formulado uma ideia, né, um tema, aquela ideia fixa que você vai desenvolver. E as ideias secundárias, outras ideias, mas com relação com a ideia central, tá? Com aquilo que você já havia pensado. Criação de uma linha de raciocínio e pensamento lógico, para não acontecer, né, com os textos que nós vimos. Você começa a falar de uma coisa e termina falando de outra completamente diferente. Não, tem que seguir um raciocínio. Cada parágrafo, você pensa, né? Eu vou desenvolver desta forma. Aqui eu vou falar sobre isto, num segundo sobre... Aí você vai fazendo suas anotações, porque um texto a gente não faz de uma hora para outra. A gente vai escrevendo, tem os rascunhos, faz novamente, não é assim. Você olhou e já vai fazer seu texto, né? Criação de uma linha de raciocínio, eu já falei, aí entrelaçamento de ideias e harmonia entre essas ideias, né? Entre aquilo que você vai escrever, que você vai debater. Transmissão de informação relevante com ênfase nas partes mais importantes, né? Você verifica o que há de mais viável, de mais importante dentro daquilo que você vai falar e, a partir daí, você desenvolve. A apresentação de informação suficiente sobre o assunto. Primeiro, quando se vai escrever, principalmente aluno de terceiro ano, né, ele vai fazer as leituras recomendadas, ele vai assistir jornal, ele vai ler revista, para ter muito assunto, né? Na hora que for preciso escrever sobre determinado tema, você tenha conhecimento e segurança naquilo que vai escrever. Demonstração, né, que a gente fala em segurança, a gente fala em demonstração de um domínio total desse assunto. É porque se for para escrever, né, dissertar algo, se você não tiver domínio, não vai concluir a sua redação. E construção de um todo significativo, com início, meio e fim, né? Tudo com um aspecto coerente e que seja compreensível. E agora os aspectos a evitar, né? Você deve evitar as seguintes, né, situações. Utilização desnecessária de palavras. Eu vou jogar essa palavra aqui porque ela é bonita, eu aprendi essa palavra ontem, né? Abri um livro e vi, ela é tão bonita, eu vou colocar aqui. Não, mas ela é necessária, ela cabe mesmo ali, né? A repetição de palavras que se torna redundante, né? As ideias. Então, para isso, tem os sinônimos, tem as relações que nós iremos verificar já já, né? Das substituições, que nós chamamos de elementos coesivos. Contradição de fatos, esse é um dos piores, né? Você não pode começar construindo uma ideia e terminar se contradizendo. Você não pode dizer lá no início do seu texto que a internet é linda, maravilhosa, e lá no final dizer que não presta, né? Você não consegue administrar bem esse recurso, né? A existência de fatos isolados. Então, isso aí também é importante. Você começou, não tem a ideia principal, você já escreve quais são as secundárias, para que lá no meio do seu texto você vá incluir novas ideias, é que você não tem como desenvolver essas novas ideias. Okay? Utilização de frases muito extensas. Isso acaba que você se perde, né?
construções, né, subordinativas, é muito complicado. Uso de frases feitas, clichês, jargões, estrangeirismo, né, evitar completamente, é claro que se o título lá, ou a temática exigir algum termo lá, você vai citar, tudo bem, mas não é o ideal. Uso de outros elementos que empobreçam o discurso, principalmente, minha gente, né, quando você vai utilizar palavras que você utiliza no coloquial, né, no seu dia a dia, ou gírias, também evitar completamente nos seus textos, tá? E agora a gente vai verificar os tipos de coesão. Tá? Primeiro, a coesão referencial, vamos observar aí como se dá esta coesão. Já está dizendo no nome, né? Está sendo referenciada, né? Então, quando você utiliza a coesão referencial, porque vai se referir a algo, né? Ou a termo que você já mencionou anteriormente. Então, vamos observar aqui. Na coesão referencial, são utilizados elementos como pronomes e expressões adverbiais que evitam a repetição de elementos já mencionados. Então, vamos ver. Faz referência, já está dizendo aqui, a gente vai identificar dentro do texto. Por que é importante essa coesão referencial? Para que a gente não use a repetição das palavras. Olha só, você viu minha irmã por aí? Vou lhe perguntar. Você viu minha irmã? Ela disse que vinha para aqui. Então, qual foi a referência que eu utilizei qual foi o pronome, perdão, que eu utilizei para fazer referência a um termo aqui? Minha irmã. Eu falei ela. Eu poderia muito bem repetir aqui, olha, minha irmã disse que vinha para aqui. Então, ela, para que não haja essa repetição, então eu utilizei um pronome como coesão referencial, né? Faz referência a uma palavra já mencionada. Eu não posso utilizar um pronome, eu chego e fico conversando com você, né? E do nada, eu digo, olha, ela disse que não vem. Ela quem? Eu teria que ter mencionado o nome. A Maria, né, está com problema, ela disse que não vem. Aí sim, se ela, né, eu estou me referindo a Maria. Então, é um dos recursos coesivos. A coesão sequencial, né, na coesão sequencial é estabelecida uma coesão por conjunção, sendo utilizados conectivos e expressões que dão continuidade aos assuntos. Né, nós vimos muito bem isso nas orações coordenadas. Estabelecendo uma sequência em relação com aquilo que já foi afirmado. Então, posso utilizar, né, as conjunções por conseguinte, embora, logo, porque, mais, e todas as conjunções, né, que puder e tiver acesso e pedir naquele momento. Não concordei com a decisão. Então, aqui eu tenho duas orações. Veja aqui o elemento coesivo, que é formado pelo conectivo, pela conjunção. Então, qual o papel desta conjunção aqui? Fazer uma sequência de ideias, né? Então, ela estabelece esse elo. Então, não concordo com a decisão. Veja que faz, né, o termo da continuidade, mas vou aceitar mesmo assim. Então, trata-se de um mesmo contexto. Então, o mas, que é uma conjunção adversativa, ela está aí fazendo esta ligação, tá? Para que haja coerência dos termos. Aí tem também a coesão lexical.
Na coesão lexical são utilizados recursos coesivos que permitem a manutenção do tema sem repetições vocabulares. Veja assim, então, coesão lexical, quando eu falo em lexical, estou falando de vocábulos, de termos, de palavras, né? Então, um dos cientistas estava próximo de mais uma descoberta. Os restantes investigadores aguardavam as conclusões. Qual foi aqui a palavra, né? O léxico que substituiu o nome aqui? Um dos cientistas, aí eu localizo uma palavra que eu posso, né, substituir sem alterar, né, o sentido da frase, o sentido do contexto. Então, quem são? Investigadores. Quem é cientista, ele investiga. Então, posso substituir e não vai causar nenhum prejuízo para o entendimento da frase. Então, essa é a coesão lexical, quando eu posso fazer essa substituição de uma palavra por outra, mas que mantenha o sentido desta frase. Então, é isso, gente. Não é pegar, né, uma palavra e colocar no lugar da outra, sem vínculo nenhum com aquilo que está sendo dito, tá? Então, a lexical é isso, é a substituição de uma palavra por outra, mas que mantenha o mesmo sentido. Então, cientista, investigadores, né? A savana, aqui nós temos outro exemplo, a savana estava repleta de leões e leoas. Esses magníficos mamíferos selvagens. Estou falando aqui de leões e leoas. Esses, olha, veja aqui que também tem um que está fazendo referência, né? Esses quem? Leões e leoas, magníficos mamíferos. Quando eu falo em mamíferos, estou falando de leões e leoas. Então, substituir um termo por outro, tá? Ainda estou cozinhando o arroz. Quando acabar de o fazer, poderemos almoçar. Então, aqui eu tenho, olha só aqui, o O que está substituindo, está falando de quem? Qual é o termo, qual é a palavra que eu substituo aqui? Arroz, né? Se ele está tendo uma sequência aqui de ideias, eu não tenho por que repetir a palavra arroz. Então, eu só vou dizer, ainda estou cozinhando arroz, né? Então, quando acabar de o fazer, quando acabar de cozinhar o arroz, né, eu poderia também falar isso, mas para evitar essa repetição, substituo, poderemos almoçar. Então, nós temos os recursos coesivos ainda, lexicais, que podem ser substituídos por sinonímia. A palavra, por exemplo, convencer e persuadir, eu posso fazer essa substituição, porque trata-se da mesma coisa, né, de tentar fazer com que uma pessoa acredite naquilo, piamente naquilo que eu estou falando. Hiponímia, hiperonímia, é o uso de substantivos específicos e genéricos, como no caso do leão e o mamífero, né, o que aconteceu. Repetição, emprego de palavra repetida com o intuito de destacar ou reforçar uma ideia como enormes vontades, enormes esforços, enormes desilusões. Então, quando eu posso repetir? Quando eu quero, né, reforçar, enfatizar uma ideia. Nominalização também é outro recurso que eu posso utilizar de substantivo, verbo, adjetivos relacionados, como quando eu posso usar felicidade, feliz e felicitar, vai ter o mesmo sentido, não vai modificar a essência do que eu quero falar, né? Substitutos universais, uso de termos que substituem outros, como pronomes, numerais, mesmo alguns verbos, como o verbo fazer, né, que a gente usa
demais. Então, esses substitutos, quando se fala de substituto, né, eu vou utilizar qualquer pronomes, numerais, para substituir um termo a outro. A coesão por elipse é feita a omissão de elementos anteriormente mencionados, desde que facilmente identificáveis. Eu não posso omitir se eu notar que o meu leitor vai ter dificuldade em encontrar este elemento, né? Este elemento que está omisso. Olha, minha mãe está na feira, foi comprar frutas e verduras. Dá para identificar? Sim, né? Porque quem que foi comprar frutas e verduras? A mãe. Eu só não posso chegar e já dizer, foi comprar frutas e verduras. Quem? Aqui não, já está claro. Na fala, né, eu já falei anteriormente que é minha mãe. Mariana e Paula são melhores amigas. Querem viajar juntas. Quem quer? Está omisso aqui, olha, não está aqui. Mas eu sei que é Mariana e Paula, porque já foi mencionado antes. A coesão por substituição, né, que são utilizadas palavras que retomam termos já referidos, havendo, contudo, uma nova definição desse termo, sem que haja correspondência total ao primeiro termo. Aqui nós temos, meu pai pediu bolo de chocolate. Eu pedi um de limão, porque um bolo. Para a festa, ela comprou um vestido novo. Eu vou comprar também. Vou comprar também o quê? Um vestido. Né? Então, eu substituo um termo por outro, mas dá para compreender, gente. Não é de qualquer jeito. Então, assim como os elementos, né, como os pronomes, as conjunções, os advérbios e alguns desses elementos, eles fazem essa coesão, né? Eles são esses elementos coesivos, assim também eu posso fazer relação entre textos, né? Então, os textos também, só que eles são chamados de intertextualidade, porque ele tem uma relação, existem elementos dentro de um texto que fazem relação com os elementos de outro texto. E vamos verificar aqui no primeiro texto, né, um trecho do texto que se diz: ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Aí o segundo texto, ó, do Casimiro de Abreu. Então, o que é que a gente pode notar? Que tem uma relação dessa estrofe do primeiro texto com a estrofe do segundo texto. Ai, que saudade que eu tenho dos meus 12 anos, que saudade ingrata, dar banda por aí, fazendo grandes planos. Claro, não é o texto todo, mas a relação, porque trata-se... Olha, ainda temos mais um trechozinho aqui. E chutando lata, já que esta é uma música, né, que foi feita esta relação com o texto que já existia. Então, vejam que é uma relação que a gente vê, né, que existem palavras, uma relação lexical, né, existem palavras e as intenções são a mesma, que fala da saudade, né, da infância. Então, os textos também, eles traduzem esta relação coesiva, que é chamada de intertextualidade. Tá? Então, nós vimos, né, nesse segundo momento de aula, né, os elementos coesivos, trabalhamos a coesão e coerência dentro de trechos de frases. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.